Ora viva, minhas amigas e meus amigos, graça e paz, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Teólogo Cianuque Monteiro. Estou aqui nesse vídeo rápido para falar para você a diferença entre a graça comum e a graça salvífica. Se é a sua primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para estar por dentro de todos os vídeos. Comente e partilhe esse vídeo com alguém que precisa de aprender. Primeiramente, eu gostaria de definir para vocês o que é graça. Mas, afinal de contas, o que é graça? Do grego, charis, significa graça. Em termos teológicos, a graça é o favor de Deus imerecido. Quando falamos imerecido, vocês bem sabem que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que toda e qualquer pessoa que pecou merece a morte. Por exemplo, os anjos que pecaram estão reservados para o dia do juízo, como diz a Bíblia. Os demônios caíram diretamente para o inferno, sem chance de arrependimento ou expiação. Mas para os homens, Deus deu uma segunda oportunidade. Não porque os homens tenham feito alguma coisa que merecessem receber de Deus essa segunda oportunidade. Isso é que é graça imerecida. É o favor de Deus manifesto aos homens, mesmo não terem mérito. Quando Deus disse para Adão e Eva, se comerem desta árvore proibida, certamente vocês morrerão. Aconteceu duas coisas. O homem morreu e foi morrendo. Morreu do ponto de vista espiritual, logo que comeu, porque a morte espiritual é a separação de Deus com o homem. E a morte física surgiu muito tempo depois. Então Adão ainda viveu um bom tempo aqui na terra. Isso é que é a graça comum. A graça comum é a bondade de Deus que se manifesta a todas as pessoas. O termo comum é para você entender que ela se manifesta a crentes e descrentes. Como está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Você ainda pode ver no livro de Atos 14, 17, que está escrito: Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Com isso você conclui que só pelo facto da chuva cair dos céus é graça de Deus. Só pelo facto de você respirar, inspirar e expirar, é pela graça de Deus. Você sabia disso? Paulo disse em Atos 17 para os atenienses que nele vivemos e dele nos movemos. Quer dizer, o mover, está vendo o meu dedo aqui a mover? Meus lábios a mover quando eu falo? Você sabia que é por causa dele? Por isso ele disse que sem mim nada podes fazer. Tudo depende dele. A chuva que cai, ela não escolhe. Vou cair aqui só na lavra. Lavra, o português do Brasil é lavoura. A chuva não escolhe. Vou cair aqui só na lavra do crente. Do ímpio, não. Não. Jesus disse que a chuva de Deus cai para bons e maus. Essa é a graça comum, que se manifesta a todo o mundo, sem distinção, sem incrédulo, sem não incrédulo. E a graça comum, você pode também ver, por exemplo, na questão da moralidade. Eu tenho conversado isso com um amigo, por exemplo, quando estávamos a falar um bocadinho sobre a corrupção nos tribunais, na justiça. Eu disse, por exemplo, em países sérios como os Estados Unidos e outros países, você vê que não precisa o juiz ser crente para eles aplicarem a justiça de forma justa e dar a punição merecida. Quer dizer, existem juízes que ele não teme a Deus, não é crente, mas ele tem um padrão de moralidade que ele sabe que não, você não pode chegar até isso, é mau. Isso é graça comum. No campo da intelectualidade, o facto das pessoas poderem desenvolver a sua mente, estudar, compreender as coisas, é graça comum. No campo físico, o facto das pessoas terem saúde, você vê que há ímpio que vive. Olha, tem um ditado nosso aqui no mundo que diz o seguinte: os bons
dura um pouco. Há ímpio que você vê que vive, quer dizer, farto de dias. Mas esse viver farto de dias é, na verdade, uma oportunidade para ele se arrepender dos seus pecados. Mas isso é uma graça que se manifestou. Há crentes que morrem cedo. Então a graça comum não distingue se é crente ou se não é crente. A graça comum é a bondade de Deus que se manifesta para todos, sem distinção, porém, ela não salva ninguém. Há a graça. Aqui a graça especial é chamada de graça salvífica ou graça salvadora. Essa é a graça que conduz as pessoas à salvação. Como está escrito. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, você pode aqui diferenciar a graça comum da graça salvífica. Não são duas graças. Não existem dois tipos de graças. Existe apenas a graça de Deus que se manifesta de forma diferente. Bons estudos para vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.